Boa noite a todos então, pessoal. Para quem não me conhece ainda, Átila Biorana, meu nome. Nós vamos trabalhar com a parte aí de língua portuguesa e vamos resolver algumas questões para a banca PG, para a prova da PGDF, banca CESP, né? Vamos trabalhar então essa lista de questões aí que você tem em mão. E nós vamos lá, vamos fazer o seguinte, eu fiz uma coletânea de questões por assuntos. Se você observar aí, a gente tem morfologia. Depois de morfologia, a gente passa por concordância verbal e a gente entra aí na parte de sintaxe. Depois de sintaxe, a gente vai passando adiante aí para análise sintática propriamente dita. E vem as funções do ser, vozes verbais. Isso aí despencou agora na prova aí da Polícia Civil. Para quem fez prova da Civil? Quem fez prova da Civil? Então o pessoal viu lá que a partícula C... Regência verbal e nominal tá aí, ó. A gente vai trabalhar alguns itens de regência, já vamos passar aí para crase também. Logo a seguir nós vamos lá para a parte de colocação pronominal e vamos finalizar com período composto e pontuação, né? As orações coordenadas, orações subordinadas e pontuação, tá certo? No finalzinho ainda tem uma lambujazinha aqui de flexão verbal, três questõezinhas e a gente finaliza. Coloquei a sessão, na sessão no final alguns lembretes, tranquilo aí para você acompanhar. Crase, também algumas dicas, locuções, conjunções que você tem que saber de qual é salteado, tem que memorizar essas conjunções aí, não pode esquecer nenhuma delas na sua prova. Também preposições, conjunções adversativas, conclusivas, aí eu dei algumas dicas de orações coordenadas e subordinadas, conjunções subordinativas e a gente finaliza dando a dicasinha de vozes verbais. É claro que o material é grande, para 2 horas de aula a gente tem 2 caminhos aí. E aí vocês é que vão ditar o ritmo. Se vocês quiserem que a gente resolva as questões, resolve, deu o gabarito, explicou rapidinho, tem dúvida, não tem, passar para a próxima, a gente consegue fazer as 50. Mas se não, a gente pode resolver metade disso, 25, e dando alguma fundamentação teórica um pouquinho mais comprida. Não, professor, eu quero mais a teoria, então a gente baixa para 10 questões e dá muita teoria também. Quem vai ditar o ritmo é a turma, vocês é quem mandam, beleza? Eu acredito que para essa reta final, quanto mais questões você visualizar, quanto mais questões você rememorar, né, lembrar, é mais fácil de você encontrar uma dessas questões na prova. Por isso que eu coloquei 50 questões para a gente ter volume de questões. Mas tudo quem vai ditar é o público, vocês é quem vão escolher. Se tiver muito rápido, não, professor, está indo muito rápido, eu tiro o pé. No final, passo o gabarito das questões que ficaram sobrando. Beleza? Tranquilo? Eu vou no ritmo para a gente fazer as 50 nessas 2 horas. Vou no ritmo. Se tiver rápido, eu diminuo. Se tiver muito devagar, a gente acelera e a gente vai adequando isso daí. Uma estratégia que a gente pode utilizar aqui também é o seguinte, pessoal. Para que dê tempo a gente ver todo o conteúdo, eu posso resolver 2 de morfologia, 2 de sintaxe, 2 de concordância, 2 de regência, 2 de crase, 2 de pontuação e 2 de orações. E a gente volta, vem para a morfologia e faz um processo cíclico. Assim a gente consegue ver todo o conteúdo e se porventura ficar uma outra questão, eu passo o gabarito e você resolve depois. Tranquilo? O certo mesmo era colocar só 20 itens. Daria para a gente resolver em 2 horas tranquilamente, com fundamentação teórica e tudo mais. Mas a gente sempre coloca um pouquinho a mais, que é para sobrar item mesmo, para você treinar, para você depois, né, visitar as questões. Então vamos lá, vamos sem mais delonga para a parte de morfologia, turma. Começa fazendo 3 itens de cada. Pois é, 3 itens de cada. Morfologia tem 3, 4. Então vamos lá para morfologia. O que é morfologia, pessoal? Morfologia é a parte da gramática. Outro detalhezinho, pessoal. Eu resolvi projetar aqui no quadro para que a gente ganhe tempo. Porque se eu for copiar o texto no quadro, a gente mata um tempo precioso, que é o tempo de justamente você fazer a análise, você entender o processo. Tá certo? Por isso que eu estou projetando aqui, o pessoal consegue chegar direitinho, bacana? Se porventura o pessoal aqui do centro tiver com problema de visualização por causa do reflexo do data show, você pode sentar-se um pouquinho mais na posição lateral, oblíqua, que aí você não pega o reflexo diretamente no rosto. É uma sugestão só, né? Caso você esteja incomodado com a luminosidade aí, pode ser que aconteça, né? Vamos lá então, pessoal. Primeira questãozinha de morfologia aí, ó. Só para a gente lembrar, bora fazer aqui uma recapitulação. Morfologia é a parte da gramática que estuda as classes de palavras, tá? Existem 10 classes de palavras. Vou colocar aqui quais são as classes. Eu acho que vocês se lembram das classes gramaticais. Classes morfológicas.
São 10 classes. Você tem um mnemônico fácil, rápido de você guardar, que é o seguinte, você vai falar assim, ó, Sampavi ACPI. Como é que é o negócio aí, pessoal? Sampavi, olha aí, ó, Sampavi ACPI. Sampavi ACPI. Pronto, você tem aí as 10 classes de palavras, são as 10 classes morfológicas. E aí eu vou falar agora os conceitos, você vai me ajudar a lembrar que classes são essas, tá? Por exemplo, qual é o nome daquela palavra que dá nome aos seres? Tudo que existe tem um nome, e esse nome é expresso por meio dessa classe. Substantivo. Normalmente a gente confunde com sujeito, mas sujeito é a questão da sintaxe. Sintaxe, né? Então tá aqui, ó, sujeito. Sujeito, ó, acabei de falar que não é sujeito, é sub o quê, pessoal? Substantivo. Sujeito é sintaxe. Substantivo. Qual é a palavra que determina o gênero do substantivo? É o artigo, exatamente. Artigo, ó. A gente tem aqui, por exemplo, ó, apagador. Apagador. O nome disso aqui é apagador. Qual artigo que a gente coloca para denominar isso aqui? O apagador. Gênero masculino. Por exemplo, tela. Tela. Palavra feminina. A tela. Você coloca o artigo. O artigo serve para delimitar o gênero do substantivo. Para definir ou indefinir o substantivo. O apagador, um apagador é indefinido, né? A palavra que indica a quantidade do substantivo, qual que é, pessoal? Numeral. Palavra que serve para acompanhar o substantivo ou substituir o substantivo. Pronome, exatamente. Existem 6 tipos de pronomes, né? Os pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes indefinidos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles são pronomes pessoais. Pronome é classe morfológica. Palavra agora sim que qualifica o substantivo. Adjetivo. Isso, adjetivo. Palavra que serve para indicar ação, estado ou fenômeno da natureza, pessoal. Quem que é? Verbo. Palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, verbo. Palavra que serve para modificar o verbo, pessoal, atribuindo a ele uma circunstância de tempo, modo, lugar. Advérbio. Advérbio. Advérbio, deixa eu me colocar aqui numa outra cor. O advérbio eu vou colocar aqui numa cor um pouco mais... Olha só, o advérbio, tá aqui, pronto, advérbio. Advérbio. Palavra que serve para fazer a junção das orações. Quem é que faz a junção das orações? Conjunção, exatamente, serve para fazer a junção das orações, conjunção. Palavra que serve para ligar todas elas. Liga todo mundo com todo mundo. Você coloca antes de um vocábulo para conectá-lo a outro. Por isso que o nome é pré, porque vem antes. Você sempre coloca a palavra antes para ligar a outra. Por exemplo, quando eu falo casa de madeira. De madeira, esse D aí é o que, pessoal? Uma preposição. Serve só para ligar palavras, né? E por fim, palavra que expressa emoção, sentimento num processo exclamativo é o que, pessoal? Interjeição. São as 10 classes de palavras. A sua banca quer saber se você domina a identificação dessas classes aí. Tudo bem? Advérbio, preposição, conjunção e interjeição são palavras invariáveis, ou seja, elas não fazem flexão de forma nenhuma, nem masculino, nem feminino, nem singular, nem plural. Advérbio, preposição, conjunção e interjeição, tá? Agora outra dica, o advérbio não modifica só verbo, tá, gente? O advérbio modifica também quem mais? O adjetivo, e um advérbio pode modificar outro advérbio. Por isso eu vou fazer uma seta voltando aqui para o advérbio, porque um advérbio pode modificar outro advérbio. O pessoal normalmente fala que o advérbio modifica ele mesmo, mas não é bem assim não. É assim, ó, um advérbio modifica outro advérbio. Não tem como um advérbio modificar ele mesmo. Um advérbio modifica outro advérbio. Por isso a setinha voltando para cá. Você tem que entender essas relações, tá? No texto. Vamos começar aqui com a primeira questão então do CESP. Codevasf aí, pessoal, 2021. Codevasf. O vocábulo demasiado pertence à mesma classe de palavras em ambas as ocorrências no primeiro período do segundo parágrafo. Não coloquei o texto todo, só o que interessava, que é o que você está vendo na tela aí, ó. O limite do demasiado é invisível e também não pode ser determinado diretamente por experimentos. Basta. Qual é a classe disso aqui, pessoal? Vamos lá, você pode escolher aqui no cardápio, fica à vontade, o menu está aberto aqui, ó. Pode ser substantivo? Como é que eu sei que é substantivo? Vou te dar uma dica rápida. Se aceita artigo, é substantivo, pronto, acabou. O, a, os, as, uma, uns, umas são artigos, tá?
Só existem dois artigos, é o definido, que é o e o indefinido, que é o O resto é flexão. O artigo o no feminino, a, no plural, os, no feminino plural, as. Mais ligeirinho, vamos mais rápido. Esse aqui é artigo no feminino, uma, no plural, uns, no feminino plural, umas. Tranquilo com o artigo? Se aceita artigo é substantivo e pronto. Demasiado, se aceita artigo é o que, pessoal? Então bota aí por gentileza que isso aqui é um substantivo. Substantivo. Professor, mas demasiado normalmente é adjetivo, não é uma qualidade, demasiado? Pode até ser. Olha, ele fez um exercício demasiado, né? Se fosse atividade, ele fez uma atividade demasiada, é um adjetivo. Naturalmente é um adjetivo, mas aqui, se aceita artigo, é o que, pessoal? E pronto, e acabou, a gente nem discute mais. A gente descobre o substantivo pela relação dele. Ele tem uma relação unilateral com o artigo. Substantivo, aceita artigo. Se aceita artigo, é substantivo, pronto, acabou. Fechou aqui, turma? Substantivo? Ó, prontinho, substantivo. Bora para a próxima palavrinha aí. Ah, blá, 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 o tamanho do texto. Vou ler nada, não vou ler nada disso. Eu vou ler o último período agora, vai. Se ela não for eficazmente freada, poderá agir demasiado ou exigir demasiado da capacidade adaptativa de muitas espécies. Eu só preciso de uma seta. Poderá exigir demasiado. Demasiado aqui se refere a quem, pessoal? Ao verbo. Qual é a única palavra que pode modificar, caracterizar, influenciar o sentido de um verbo? Qual é a única palavra? Tá aqui, ó. Advérbio. O advérbio tem uma seta preta que sai daqui e vem para o verbo. Ó, o advérbio modifica verbo. Então isso aqui é o que, turma? Advérbio e a questão está certa ou errada então, turma? Questão 1 está o que, por favor? Errada. Questão 1 errada, tá? Ele falou que as duas palavras pertencem à mesma classe gramatical. Não é isso que está escrito aí? Então, demasiado é advérbio, porque modifica verbo. Se você quiser escrever aí, você pode até escrever. Modifica verbo. Modifica quem, pessoal? O sentido do verbo. Ele poderá exigir. Exigir é uma coisa. Agora, exigir demasiado é a mesma coisa que dizer exigir demasiadamente, né? Modifica verbo. Então, pronto, é advérbio. E um grande abraço para ele. Ele falou que as duas ocorrências pertenciam à mesma classe. Não foi isso, turma? Tá errada a questão. Tá bom? Fechou aí, turma boa? Posso passar a borracha aqui? Outra dica que é importante, ó. Essa eu não vou nem apagar ainda. Mas é o seguinte, ó, esse demasiado, ele está, na verdade, empregado como se fosse demasiadamente. E você sabe, né, palavras que têm esse sufixo mente, essa terminação em mente, elas são advérbios, normalmente advérbios de modo. Demasiadamente. Ele fala demasiado, ele fala, na verdade, como? Demasiadamente, exatamente. Ah, ela estuda demasiado. Ela estuda o que, turma? Mas, professor, se é ela, não deveria ser ela estuda demasiada? Não, senhor e não, senhora, porque o advérbio é palavra o que, turma? Invariável. O que significa isso? Que a palavra é invariável. Que ela não modifica a sua forma. Invariável. Eu vou botar a redução aqui, ó. Pronto, invariável. Tá bom. Então, advérbio, conjunção, preposição e interjeição são palavrinhas que não fazem flexão de forma nenhuma. Não mudam a sua forma, não fazem flexão. Tá bom? São palavras invariáveis, ok? O verbo não, o verbo faz flexão. O advérbio é daqui para baixo, tá? Olha isso. Pronto. Demasiadamente. Ela fala demasiada ou ela fala demasiado? Ela fala demasiado. Porque demasiado está no sentido de quê, pessoal? Demasiadamente. Então é um advérbio e o advérbio é invariável. Tudo bem? Tudo certo? Posso passar a tela? O pessoal de casa está olhando ali na tela, ali no retorno, acho que dá para enxergar direitinho. Senão a gente precisa apagar essa luz aqui. Mas aí também o resto da tela desaparece, né? Fica bem melhor assim. Mas enfim, eu vou deixar aberto aqui, se o pessoal... Vamos lá, pronto. Diga lá, meu queridão. Voltando ao início. Vamos voltar ao início aqui. Se aceita artigo é substantivo, ó. O limite do demasiado. O limite do demasiado. Bom, aí quanto à função sintática, nós vamos para um outro universo.
são funções sintáticas. Nós temos lá os termos sintáticos ligados a verbo, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial, agente da voz passiva. Temos os termos sintáticos ligados ao nome, adjunto nominal, complemento nominal, aposto e predicativo. São 4 funções sintáticas, tendo o nome como núcleo, 4 funções. Veja bem, essa estrutura aqui, ó, sintaticamente falando, ela está ligada a quem? Limite, certinho? Por sua vez, limite está completo de quem? De artigo. Se aceita artigo, isso aqui é o que, turma? O substantivo também é chamado de nome. Então, o que está junto de um nome pode ser adjunto nominal, pode ser complemento nominal. Tá aqui, ó. Havendo um nome, orbitando em torno do nome, existem 4 funções sintáticas. Adjunto nominal, complemento nominal, aposto e o que mais que eu falei, turma? Predicativo. São funções sintáticas. Essa pergunta que o colega fez não é tangente à questão, é uma pergunta um pouco diferenciada, levou para outro universo, do universo da sintaxe. Havendo um nome, em torno do nome, a gente só pode encontrar 4 funções sintáticas, adjunto nominal, complemento nominal, aposto e predicativo. Nesse caso aqui, campeão, preposicionado junto de nome só pode ser ou adjunto nominal ou complemento nominal. Ou complemento nominal. Esse assunto aqui é de sintaxe. Mais lá para baixo a gente vai ver, mais questões adiante. Mas já que ele perguntou, se a gente vai responder rapidinho. Se indica posse e adjunto nominal. Se indica posse e adjunto nominal. O limite que pertence a quem? O limite do demasiado. Poderia ser o limite da estrada, poderia ser o limite da fazenda, o limite do rio, o limite da força, o limite do sol, o limite do universo, o limite que pertence a alguém, o limite do Estado. Qual é o limite do Estado? Está estabelecido na Constituição que o Estado pode fazer ou não. Então, se indica posse, isso aqui é o que, meu querido? Adjunto o quê? Adnominal. Essa estrutura está junto do nome, indicando a ideia de posse. Indicou posse adjunto nominal. Tranquilo? Fechou? Mas isso daí já é sintaxe, já é uma outra atmosfera que a gente vai chegar daqui a pouquinho lá, vou explicar com mais detalhes, tá, gente? Professor, não entendi nada, agora você deu um salto. Não, mas foi um salto pontual. A gente vai voltar para as classes morfológicas. Lá adiante eu vou falar dessas relações sintáticas, tá bom? Aqui foi só uma pergunta pontual. Eu não vou quebrar o raciocínio para entrar na sintaxe agora. Posso apagar, turma? Beleza, daqui a pouquinho a gente fala de complemento, adjunto, predicativo e aposto. Vamos embora para a questão de número 2. Vamos fincar o pé aqui nas classes morfológicas. A pergunta que o CESP mais tem feito das classes morfológicas é referente a adjetivo, referente a advérbio. E claro, conjunção, preposição cai lá nas orações, nas reescrituras de frase, mas para identificação de classe, o CESP gosta muito de trabalhar a distinção entre adjetivo e quem mais, pessoal? E advérbio. E nessa você considere um bônus ele ter perguntado sobre um substantivo, porque o substantivo é o mais fácil de achar. Se aceita artigo é o que, pessoal? É substantivo. Tá bom? Agora a questão 2 aí. Câmara Analista 2014. Os vocábulos oficialmente e permanente pertencem à mesma classe gramatical. Classe é isso aqui, ó. Você vai dizer o que é a palavra. O que é a palavra? A morfologia não quer saber o que ela faz, qual a função da palavra. Isso é sintaxe. Foi a pergunta que o colega fez. Sintaxe é a função, o que faz, a relação dessa palavra com outra. Morfologia é só olhar para a palavra e dizer o que é. Por exemplo, vamos lá. Oficialmente, o presidente fulano de tal justificou a mudança, alegando o risco permanente de terremoto em Almaty e a falta de espaço para crescimento. Oficialmente, o presidente justificou. Esse termo aqui se refere a presidente, gente? O presidente, ele é oficialmente? Não, isso aqui se refere a quem, na verdade? O modo como ele justificou. Veja. Eu não estou indo pelo sentido, eu estou indo pela relação. Essa palavra estabelece uma relação com o verbo. Aqui na minha análise, a única palavra que faz uma relação com o verbo e tem uma seta preta, qual que é, pessoal? É o advérbio. Então, oficialmente, só pode ser o que, moçada? Advérbio. Advérbio. E veja aí, só para você confirmar, que eu falei para você que normalmente as palavras terminadas em mente, elas são advérbios, normalmente, advérbios de modo. Não estou dizendo que sempre é de modo. Normalmente é de modo. Por exemplo, se eu dissesse que ele estudou intensamente, não é de modo, é de intensidade, tá bom? Mas oficialmente é advérbio. Tanto é de advérbio, se eu colocasse tudo no plural, esse cara aqui vai ficar invariável. Vamos lá. Os presidentes justificaram, e justificaram como? Oficialmente é advérbio. Ponto.
Agora a segunda questãozinha, sobre permanente. Cadê o permanente? Alegando o risco. E que tipo de risco, gente? Permanente. Permanente é palavra que se refere a quem? É o tipo do risco. Risco e risco o que, turma? Permanente. Permanente é a qualidade, a característica do risco. Se é qualidade ou característica, quem é que exerce aqui? Que você falou para mim, quem é que indica qualidade ou característica aqui? Quem é? Do substantivo. O adjetivo pertence à mesma classe? Questão errada. É um adjetivo. Não. Aí nós temos dois caminhos. Dois caminhos. Primeiro caminho, a gente decora. Segundo caminho, a gente entende. Um caminho a gente decora, outro caminho a gente entende. Vamos lá. Qual dos dois caminhos é a decoreba? Tudo que é terminado em mente é advérbio. Raciocínio. Vamos lá para o raciocínio. Se se refere a verbo, é advérbio. Se se refere a substantivo, indica qualidade, é adjetivo. A gente tem que entender isso. O examinador trabalha para quebrar o candidato que vai com o macete pronto e tal. Terminou em mente. Aliás, nem terminou em mente. Terminou em quê, pessoal? Ente. O que o nosso cérebro busca na hora? Não, terminou em ente é advérbio. Mas a gente não vai por esse caminho, não. A gente vai pelo caminho aqui da relação. Se essa palavra modifica quem, pessoal? Substantivo, o que ela só pode ser? Adjetivo. Olha isso. Professor, como é que eu sei que risco é substantivo? Não é verbo, não. Isso aí é verbo. Eu risco, tu riscas, ele risca, é verbo. Eu falei que para você que se aceita artigo é o quê? É substantivo. Que tal você repetir a última vez que eu não vou falar mais isso não? Se aceita artigo? Não te ouvi, desculpa. Se aceita artigo? É substantivo. Pronto, acabou. Simples assim. Se aceita artigo, é substantivo. É assim que brinca. Se aceita artigo, é substantivo. Tá bom? Então, permanente, opa, passou ali, pera lá, volta para cá. Se aceita artigo, é substantivo. Então, risco é substantivo. Bagunçou agora minha análise aqui. Bagunçou tudo aqui. Se aceita artigo, é substantivo. E esse termo aqui, permanente, está caracterizando quem, pessoal? Permanente caracteriza quem? Caracteriza aqui, ó. Mais aqui embaixo, ó. Ó lá. Aí, ó. Risco permanente de terremoto, né? O risco permanente. Então, tá aqui, ó. Permanente caracteriza o risco. Risco, por sua vez, você falou para mim que era o que mesmo? Substantivo. Então, essa palavra só pode ser o que, turma? Adjetivo. Ficou claro para todo mundo aí? Isso aqui é um substantivo que é uma beleza, ó. Ah, já coloquei aqui em cima, substantivo. Como é que eu sei que é substantivo e não é verbo? Se aceita artigo é o que, pessoal? Substantivo. E oficialmente, como é que eu sei que é advérbio? Porque termina em mente ou porque se refere a verbo? Ah, beleza. Porque, veja bem, eu vou colocar uma palavrinha que termina em mente aqui, ó. Por exemplo, o paciente foi considerado demente. Demente. O que é isso aqui? Paciente demente. Paciente demente. Demente é o que, turma? Não é advérbio, não? Ah, mas terminou em mente. Está qualificando quem? O substantivo. Se qualifica o substantivo é adjetivo e a gente segue feliz na jornada. Tudo certo aí, turma? A banca ama, ela não gosta, ela ama ficar perguntando esse negocinho de adjetivo, de advérbio, vê se o candidato realmente... E só cai pepino em prova mesmo, que é coisa para o cara escorregar. A prova não foi feita para avaliar a sabedoria de ninguém, não. É para derrubar a gente mesmo. Para derrubar, não pode entrar todo mundo. Então eles têm que derrubar. Mano, na prova da Polícia Civil, 20, né? 22 para escrivão, 20 para agente. Então, para PGDF, pode ser que venha do mesmo tempero, né? Bora para 3? Já foi a 3? A correção gramatical do período ficaria prejudicada caso se substituísse o termo aquela por quem, pessoal? Por a. Troca. A empresa vencedora de cada contrato será aquela que propuser. Troquei. Será a que propuser. Posso trocar? De novo. A empresa vencedora de cada contrato será a que propuser a menor tarifa de pedágio. Posso trocar, não posso? Prejudicaria, turma? Não. Então a questão está o quê? Errada, né? Questão 3 errada. Eu vou colocando o gabarito aqui acima. Aliás, você tem aí na última página, você tem aí o espaço para gabarito. Eu vou colocando aqui, a gente vai atualizando os gabaritos, tá, gente?
Então fala para mim, a 1 deu o quê mesmo? 1 é o quê, turma? Errada, obrigado. 2. Errada. E a 3? Errada. Vamos que vamos. Vamos seguindo aí. Bom, qual é a função sintática? Vamos lá, para a função sintática. Para a gente falar de sintaxe, a gente tem que entender a estrutura da oração. Vamos fazer aqui então. Já vamos dar por encerrado aqui. Fazer a análise sintática. Posso passar aqui a tela, turma? Pronto. Para você entender a estrutura sintática da oração é o seguinte. Você tem que entender basicamente que a estrutura sintática da oração é isso aqui, ó. Sujeito, verbo e o que, pessoal? Complemento. Essa é a estrutura sintática básica. O pessoal está começando a apertar a sintaxe, a gente estava em morfologia, mas bora logo para a sintaxe, então. Olha só, primeira questão deu errada aí, questão 2 também é errada, questão 3 é o que, turma? É errada. Agora vamos para a estrutura sintática. Já vamos direto então para a questão sintática, olha só, entenda isso. Depois que eu entendi isso, acabou, não tive mais dificuldade com sintaxe. Sujeito, verbo, complemento. Essa é a estrutura básica da sintaxe, beleza? Vou dar uma geral para a sintaxe agora. Existe um passo a passo para a gente entender a análise sintática. Fazer a análise sintática é quebrar o todo em partes. Você pega o todo e separa em partes. Quando eu separo a oração em duas partes, quantas partes? São duas partes essenciais, sujeito e predicado. Beleza? Sujeito e predicado são as duas partes essenciais. Tudo que não é sujeito é o que, pessoal? Predicado. Então, sujeito, verbo, complemento. O predicado consiste em quê? Verbo e o que, pessoal? E complemento. Tirando o sujeito, tudo que resta é o quê? Predicado. Primeiro passo da análise é achar o verbo. Segundo passo da análise, eu acho quem, turma? Sujeito. Depois, eu vou procurar o que na análise sintática? Acabei de achar o verbo, acabei de achar o sujeito, adivinha para onde eu vou agora? Acertou, você vai procurar o complemento do verbo. Procurar o complemento. Então, primeiro passo, o verbo. Segundo passo, eu procuro o sujeito. Terceiro passo, eu vou para o complemento. Só que para chegar ao complemento, eu tenho que passar pelo eixo do verbo. Se o verbo é transitivo direto, turma, o objeto é o quê? O complemento é chamado objeto o quê, gente? Se o verbo é VTI, o complemento dele se chama objeto indireto. Se o verbo é VTDI, o complemento dele é o quê, turma? Direto, e ele tem outro objeto chamado indireto. E se o verbo é verbo intransitivo, ele não tem o quê, pessoal? Pronto, o edital saiu. O edital, o sujeito, e fez o que o edital? Saiu, verbo intransitivo. Quem sai, sai, acabou, acabou. O máximo que pode haver junto de um verbo intransitivo é um adjunto adverbial, que eu vou escrever com assim, ó, abreviadinho, viu? ADV significa adjunto o que, turma? Adverbial. É o máximo que pode aparecer junto de um verbo intransitivo. O que é um adjunto adverbial? É nada mais, nada menos do que o que, turma? Um advérbio. O advérbio é a palavra que modifica verbo, adjetivo, advérbio. O adjunto adverbial é o próprio advérbio. O advérbio é o nome dele na morfologia. Na sintaxe, o advérbio é chamado de quê, gente? Adjunto adverbial. Tranquilo? Estou chegando lá agora. Ó, se você encontrar um verbo de ligação, quem é seu complemento? Uma estrutura chamada o quê, pessoal? Predicativo. Pode ser do sujeito, pode ser do objeto. Mas havendo verbo de ligação, o complemento dele vai ser predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Tem uma estruturazinha aqui, ó. Predicativo do sujeito. Professor, quais são os verbos de ligação? Café. Só você tomar um cafezinho você lembra. Café, PS, PT, V. Vamos embora. Quais são os possíveis verbos de ligação? Quem lembra? Continuar. Quem mais, turma? Andar. Outro verbo que pode ser de ligação. Ficar. Outro. Estar. Mais um. Parecer. Outro que pode ser de ligação, gente. Ser. Mais um com P. Permanecer. Outro verbo de ligação. Tornar-se. Tornar-se. E mais outro de ligação, qualquer, turma. Virar. Belezinha? Então, pergunta do colega. Quem foi que fez a pergunta? Que perguntou? É predicativo. Se você olhar essa pergunta que você perguntou, aí você tem um verbo de ligação, verbo ser. O que vem complementando o verbo ser é predicativo. Agora, veja bem, eu poderia explicar diretamente. Pô, verbo de ligação, predicativo. Mas eu acho que aqui você teve uma visão mais completa do processo. Qual que é o verbo que está escrito aí? Pô?
É porque eu esqueci a minha postura. Ah, não, minha postura está aqui, meu querido. Ah, que beleza. Vamos acompanhar aqui, ó. Sem a regalia da tela. Vamos lá. Questão que o colega perguntou. Número 3, não é? A empresa vencedora de cada contrato será aquela. Vamos fazer análise? Vocês vão fazer aí, não vou escrever no quadro não. Tá? Questão 3. Pega o verbo, primeiro passo, verbo. Qual que é o verbo aí dessa primeira sentença da questão 3? Texto. A empresa vencedora de cada contrato será. Grifa pra gente aí, será. Grifa assim, ó. Será. Grifou? Vou esperar você grifar. Grifa aí. Será. Agora você pergunta assim, quem é que será? Aí você acha o sujeito. A empresa vencedora de cada contrato. Veja, o sujeito não é a empresa, o sujeito é a empresa vencedora de cada contrato. O sujeito não é uma palavra, o sujeito é um termo, é uma expressão. A empresa vencedora de cada contrato será. O verbo ser é um verbo de quê, turma? De ligação. Olha o bichinho aqui, ó. Logo, o seu complemento é chamado de quê, turma? Predicativo. Tá bem aqui, ó. Você não se perder aqui, ó. Verbo de ligação, complemento é chamado de predicativo do sujeito. O colega perguntou qual a função do aquela, predicativo do sujeito. Se eu colocar o a, não vai mudar. A casa sintática aí é de predicativo. Predicativo. O que você colocar aí dentro vai ser predicativo. Tudo bem? Então, predicativo. Respondi a pergunta, tranquilo? Matou a charada? A pergunta da questão 3 era assim, ó. Se você trocar não sei de que, o aquela por a, se prejudicaria a correção. Não prejudica. Não há nada de errado gramaticalmente. Tudo bem, turma? Show? Fechamos a análise sintática aí? Belezinha? Tudo a ver, cara. Tem tudo a ver com crase. Tem tudo a ver. Crase, existem duas formas de a gente estudar. A gente pode decorar as 30 regras, e eu fazia assim, aí a gente decora coisas do tipo, não se usa crase antes do masculino, não se usa crase antes de verbo, não se usa crase com nome de pessoa famosa, se voar, volto dar, crasear. Um bando de informações que não fazem o menor sentido, e são pura e simplesmente coisas para a gente decorar. Ou a gente entende um fundamento, que crase é a mistura de A mais A. A mais A. Quando você junta dois A's, o que a gente tem aqui, pessoal? Um A. Isso, preposição mais artigo. Ou preposição mais esse pronome que apareceu aí no lugar do aquela. Pronome demonstrativo. Juntou A mais A, o que é que dá? Ah, esse A é a crase. Você acredita que eu pensava que crase era aquele acento, pessoal? Eu pensava que crase era esse acento esquisito aqui, ó. Mas crase do grego significa o que, gente? Mistura. Então, para que você coloque esse acento, tem que haver o que, pessoal? Uma mistura de A mais A. Preposição mais artigo. Juntou os dois, está aqui. A crase é esse A aqui, ó, que está dentro da caixinha, do quadradinho. Agora, como é que eu vou diferenciar este A de outros As no texto? Né? Eu coloco o acento grave. Como é que é o nome do acento, turma? Acento grave. O acento grave ele serve para dizer assim, ei, houve mistura de dois As nesse A aqui. Esse A aqui não é um A simples, não, é um A casado. São dois As que se juntaram e tornaram-se uma só letra. Eu vos declaro o que, turma? Crase. Pode colocar acento grave. Aí pronto, colocou até que a morte separa, já era. Mas a gente vai chegar na parte de crase. Eu não vou entrar na questão, não. Nesse caso aí do será aquela, a empresa será aquela. Não é isso que está escrito aí, turma? A empresa vencedora, blá, 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 que não interessa, não faz a menor diferença, será, e será o que, turma? Aquela que blá, 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 e blá, 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 e blá, blá, blá. Qual a função sintática do aquela, turma? Qual é a transitividade do verbo ser aqui? Ele é um verbo de quê, gente? E cadê o sujeito? A empresa vencedora de cada contrato. Tudo isso é o sujeito. Veja bem, esse verbo aqui pede preposição a, gente? Não. Então, o outro A que ele sugeriu que a gente colocasse o azinho aqui, ó, ele é apenas o quê? Um artigo ou ele é um pronome que substitui o nome, gente? A empresa vencedora de cada contrato será aquela. Aquela o quê? Será aquela empresa. Esse Azinho está substituindo o nome empresa. Quando o A substitui nome, ele não é artigo, não. Quando o A substitui nome, ele é o quê, pessoal? Ele é um pronome. Ele é um pronome. Então, esse A é um pronome casado com a preposição ou ele é um pronome solteiro? Solteirão. Você vai colocar acento grave? Vai colocar acento grave? Não. Para colocar acento grave tem que haver o quê?
A junção dos dois As. Se você entender isso aqui, acabou. Crase, acabou crase. É só A mais A. A gente tem que fazer a continha. Se existe o primeiro A, preposição. Se o verbo pede preposição ou não. Segundo A, artigo ou pronome. No caso da questão, esse A aqui é um pronome. E é um pronome o quê, pessoal? Demonstrativo. Tanto é que eu posso trocar por aquela e troquei, não deu nenhum problema. Não é isso? Por isso não há nada de acento grave indicativo de crase. Porque, de fato, não houve mistura de dois As. Tudo bem, turma? Fechou aí? Não acabou a análise sintática, não. Acabou, não. É outra coisinha boa aqui para a gente comentar. Deixa eu ver a tela ali de retorno. Acho que não dá para escrever aqui. Eu vou ter que fechar aqui, ó. Eu vou precisar apagar as classes morfológicas aqui. Posso apagar aqui, turma? Queria não, sabia? Queria não, mas eu vou ter que apagar. Posso apagar? Estou apagando então, hein? Vamos lá. As funções sintáticas aqui, turma. Bom, depois que você achou sujeito, vamos voltar aqui para as funções. Sujeito, o que é que tinha aqui no meio, turma? Verbo. E aqui que completa o verbo é chamado de quê? De complemento. Quais são os possíveis termos que vão completar sintaticamente o verbo? Outra coisa que eu não entendia, as funções sintáticas. Olha só. Só existem poucas funções. Ó, em torno do verbo, quem é que vai aparecer junto ao verbo? Sintaticamente agora, tá? Não é mais morfologicamente falando, não. São funções sintáticas. Vambora. O cara que completa um verbo transitivo direto, quem é ele? Quem é que completa o verbo quando o verbo é transitivo direto? O objeto direto. Qual é o cara que completa o verbo transitivo indireto? Objeto indireto. Tá bom? Esse aqui completa um VTI. Um verbo que pede complemento com preposição. Esse aqui completa um verbo VTD, verbo que pede complemento sem preposição. Como é o nome do termo, pessoal, que aparece junto do verbo, indicando a circunstância em que o verbo acontece? Tempo, modo, lugar, quem é esse? É o advérbio. Tá, mas o advérbio na sintaxe, ele passa a se chamar como, turma? É outra função sintática associada ao verbo. Adjunto adverbial. E existe uma última função sintática que eu não vou comentar agora porque não é o momento, mas ele indica quem pratica a ação do verbo na voz passiva. Ele indica quem é o agente do verbo na voz passiva. Como é que é o nome desse termo? Agente da passiva. Por que o nome dele é agente da passiva? Porque ele indica quem age sobre o verbo na voz passiva. Acabaram as funções sintáticas ligadas ao verbo. Então, presta bem atenção. Se você encontrar no texto algum termo ligado a verbo, ele só pode ser uma dessas quatro coisas aqui. A pergunta que o colega fez lá. O aquela, qual a função sintática? Estava ligado a verbo. Se está ligado a verbo e o verbo é de ligação, qual a função sintática? Predicativo. Estou tendo a visão do todo primeiro. Depois a gente vai entrando nos meandros. E a pergunta do colega aqui, ó, se o termo lá era complemento nominal, adjunto ou nominal. Vamos lá. Quando eu acho um nome dentro do texto, ligado a esse nome, a gente só tem quatro coisas. Se fica junto do nome, a gente chama de adjunto o quê, pessoal? Adverbial ou adnominal? Se vem junto do nome, é adjunto adnominal. Faz todo sentido. Não faz nenhum sentido falar adjunto adverbial. Se está junto do nome, é adjunto adnominal. É uma função sintática. Se vem junto do nome e completa o sentido do nome, a gente chama de quê, turma? Complemento nominal. CN, complemento nominal. Agora, se indica uma característica do nome, qualidade, estado ou característica do nome, normalmente ligada ao nome por meio de verbo de ligação. Que termo é esse que vem qualificando o nome? Predicativo. Existe o predicativo do sujeito e existe o predicativo de quem, pessoal? Do objeto, existe. O pessoal normalmente fala só predicativo do sujeito, mas existe predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Eu vou colocar só predicativo aqui, ó. Predicativo. Não vai caber predicativo. Eu vou botar pré-de-VO. O que é pré-de-VO, pessoal? Predicativo. Beleza? Tenho que abreviar mesmo. Agora, vamos lá. Existe um último termo que fica ligado ao nome que serve para explicar esse sentido do nome. Quando eu falo bem assim, Brasília, vírgula, capital da República, vírgula, espera grande manifestação no dia 7 de setembro. Qual é o nome desse termo que vem para explicar o que é Brasília? Brasília é um nome. Vem junto do nome para identificar o que é Brasília, isso aí é o aposto. É o aposto. E o aposto explicativo. Então são essas as funções sintáticas, não tem muito o que fazer.
Então, a passo da análise sintática. Primeiro passo, acho o verbo. Segundo passo, o sujeito. Terceiro verbo, eu tenho que achar o complemento aqui. Terceiro passo, passando pelos tipos de verbo aí, ó, VTD, VTI, a gente tem que achar esse tipo de verbo. Aí você vai ver os complementos. Fechou esse terceiro e último passo, achar os complementos aqui, ó. Terceiro passo, achar os complementos. Aí você entra aqui no sujeito. Normalmente o núcleo do sujeito é quem, pessoal? E junto desse nome você pode achar essas 4 funções sintáticas. Normalmente, dentro do complemento do verbo aqui, quem é o núcleo do complemento verbal? Quem é o núcleo, pessoal? É um nome. Junto do nome você vai encontrar ou predicativo, ou aposto, ou complemento nominal, ou adjunto nominal. Não há mais o que fazer. Professor, e cadê o vocativo? O vocativo não é termo sintático ligado a ninguém. Ele é chamado de termo marginal. Ele serve só para chamar o nome do ouvinte. Ele é marginal mesmo, termo marginal. Alguns gramáticos chamam de termo marginal, porque ele está à margem da oração e ele não se relaciona nem com o verbo, nem se relaciona com quem, pessoal? Com o nome dentro da oração. O vocativo, ele chama. É um termo marginal que chama o ouvinte. Ele não está ligado a ninguém. Veja que ele não tem nenhuma seta aqui ligando o vocativo a ninguém. Quando eu falo assim, caro leitor, vírgula, neste artigo vamos trabalhar, né, os casos em que haverá a exoneração do servidor. Então, caro leitor, isso é um vocativo. Ó. É tão verdade que o vocativo é marginal e ele não se mistura com ninguém, fica à margem da oração, que ele é separado por quem? Vírgula, sempre. Se é no início é uma vírgula, se é no meio da frase ele tem que ter quantas vírgulas? 2. E se ele está no final da frase ele tem que ter uma, porque ele é um termo marginal, ele tem que ficar isolado. Beleza? Professor, isso é preconceito, você está falando do marginal. Não, não é preconceito não, é verdade mesmo. Ele fica à margem da oração, tá bom? Agora, se você levou para outra interpretação, é outra história. Vamos lá, posso apagar, turma? Eu vou apagar esse negócio aqui, que isso aqui tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, acento grave. Que doideira. Fiz aqui uma bagunça só. Pronto. Aí, ó. Esse é o passo a passo. Só para a gente lembrar, quais são os tipos de sujeito? Fala para mim quais são os tipos de sujeito. Sujeito o quê, pessoal? Simples. Tem apenas um núcleo. Adivinha quem é o núcleo do sujeito? Um nome. Quando o sujeito é composto, ele tem mais de um núcleo. Ou seja, ele vai ter mais de um nome como núcleo. Existe o sujeito o que mais, turma? Oculto, elíptico, tácito, implícito, subentendido, desinencial, chame como você achar melhor, mas é o sujeito oculto, né? E existe aquele sujeito que ninguém sabe quem é ou não quer determinar quem é. O sujeito o que, pessoal? Indeterminado. E há um caso em que essa casa de sujeito fica vazia. Nesse caso, o sujeito é chamado de quê, turma? Inexistente. E há também um caso em que dentro dessa caixinha vai aparecer uma oração. É chamado de sujeito o quê, turma? Oracional. O CESP não gosta desse não, ele ama, tá? Sujeito oracional. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente é a mesma coisa. Aqui tem um sujeito, cadê? É inexistente. Eu acho um absurdo falar isso. Mas tudo bem, a gramática fala. Tá vendo tem uma televisão aqui nessa tela. Você tá vendo que tem uma televisão? Você não, tô vendo, é porque é inexistente. Tem uma televisão inexistente aqui. Aqui tem um sujeito, só que ele é inexistente. É porque, na verdade, eu entendo o que a gramática está dizendo. Ela está dizendo que a casa de sujeito existe, mas ninguém pode ocupá-la. Então, o sujeito é o quê? Inexistente. Por exemplo, o verbo haver. Quando eu falo bem assim, pessoal, há rumores. Há rumores. Você vem acompanhando aí o passo a passo da política brasileira. Há rumores de que no dia 7 de setembro haverá aí um motim, uma manifestação e tal. Estão prendendo indivíduos aí perigosos. Ó, o naipe dos caras que estão prendendo. É o homem da porteira, como é o nome dele? É o Sérgio Reis. O cara de altíssima periculosidade, o cara desse. Então tá aí, ó. Há rumores. Não, traficante tem que ficar solto, mas o homem lá da porteira tem que prender o cara, porque, né? Então tá aqui, ó. Há rumores. Quem que há rumores? Quem que é o sujeito que há rumores? Quem que há rumores aqui, pessoal? Ninguém vai haver rumores. O verbo haver no sentido de existir é um verbo o quê? Impessoal. E ele é um verbo sem o quê, pessoal? Sem sujeito. O sujeito seria o quê? Inexistente. Então esse passo a passo é fundamental para a gente agora começar a descascar as questões de prova, tá? Só para concluir o raciocínio aqui, meu queridão. A relação de concordância. O que é concordância verbal? É a relação que existe entre o verbo e quem, pessoal? O sujeito. O verbo concorda sempre com quem, pessoal? Com o sujeito. Quando eu digo assim, ó, os candidatos realizaram a prova no último final de semana. Quem realizou a prova?
Os candidatos realizaram. Agora, se eu dissesse assim, o candidato impetrou recurso contra a banca, tendo em vista que recebeu, né, a atualização do caderno já nos minutos finais. O candidato impetrou. Quem impetrou? O candidato no singular impetrou recurso. Agora, se eu colocasse no plural, os candidatos, o que eles fizeram, gente? Impetraram. Então, essa é a relação de concordância. Concordância todinha acontece aqui. Só existe uma regra de concordância. O verbo concorda com quem, pessoal? Com o sujeito. Regência. O que é regência? É a relação do verbo com quem, pessoal? Com o seu complemento. Ó, vem comigo, vem comigo. Quando o verbo pede complemento, ele é um verbo transitivo. Por exemplo, o verbo haver. Há rumores. Se eu digo há alguma coisa, há o quê? Aí vem o complemento, rumores. Se a relação do verbo com o complemento acontece sem preposição, esse verbo é transitivo o quê, turma? Direto. Mas se houvesse uma preposição aqui, ó, aí o verbo seria transitivo o quê? Indireto. Por exemplo, necessita-se de segurança. Quem necessita, gente, necessita de... Olha a preposição de aqui no meio. Necessita-se de algo. Então, o trânsito do verbo para o seu complemento é um trânsito direto ou é indireto, quando passa pela preposição? Então, o verbo é transitivo o quê, turma? Indireto. E quando o verbo pede dois complementos, ele é verbo transitivo direto e o quê, pessoal? Então, ele vai ter dois complementos. Um com preposição e outro o quê? Vamos ver o verbo notificar. Notificou, a banca examinadora notificou os candidatos do local de prova. Notificou os candidatos do local de prova. Quem notifica, notifica algo a alguém. Notifica os candidatos, ou então pode ser notificar alguém e notificar alguém de algo. Tá? Então o verbo notificar, ele pede dois complementos. O verbo informar, vamos lá, quem informa, gente? Informa algo a alguém. Você vai ver dois complementos, ó. O verbo vai ter dois complementos. Informa algo e informa esse algo a o que, gente? A alguém. Esse verbo é transitivo direto e o que mais? E indireto. Ele tem um complemento direto e outro complemento com preposição, portanto um complemento o que, turma? Indireto. E o que seria o verbo intransitivo que eu já falei para você? É o verbo que não tem o que, turma? Não tem complemento, professor. Exatamente. Ou no máximo tem um adjunto adverbial. Sabe, existem verbos. O edital saiu. Bota o sujeito aqui. O edital saiu. Ponto. Acabou, não tem mais nada na frente. Então esse verbo é o que, turma? E se eu colocasse um advérbio hoje aqui? O edital saiu hoje. Saiu hoje. Esse verbo continua sendo verbo intransitivo, só que hoje é o que, turma? Adjunto adverbial de tempo. Tá? Pode ser um advérbio. Pode ser uma locução adverbial. Ele saiu de tarde. Locução adverbial. De tarde. Tem uma locução, mas é adjunto adverbial do mesmo jeito. Tá? Aqui, ó. O adjunto adverbial aqui, ó. Junto do verbo. Conectado a verbo. Pode ser uma oração adverbial. Pode. O edital saiu quando ninguém esperava. Quando ninguém esperava. Quando ninguém esperava. Quando ninguém esperava. Opa! Turma, essa sentença aqui, ó, quando ninguém esperava, ela não completa o verbo, ela simplesmente acessora o verbo, dando uma ideia de tempo. Como é que seria chamada essa estrutura? Seria um adjunto adverbial de quê? De tempo. Só tem um detalhe. Se isso aqui tem verbo, isso aqui é uma oração, tá? Então você vai chamar de oração o que, turma? Adverbial. Mas é a mesma besteira do advérbio. É uma palavrinha, uma estrutura, uma sentença que modifica quem, pessoal? O verbo. E o verbo o quê? Intransitivo. Isso aqui é uma locução, uma oração adverbial. Fala, meu querido. Notificar é VTTI. Então ele não pode aparecer na frase só com o... Não, tem que ser os dois, né? Como é que é a história? Desculpa. Notificar é VTTI, né? Notificar. Quem notifica? Notifica alguém direto de algo. Preposição de algo. Então o verbo tem dois complementos. Um direto, outro indireto. A minha oração tem que aparecer necessariamente com os dois complementos? Não necessariamente. Pode ser que o segundo complemento fique implícito. Tudo bem? Por exemplo, eu posso ter uma notícia de jornal falando assim, o governo dará aumento. Governo dará aumento. Ponto, acabou. Quem dá algo a alguém. Só que no contexto não apareceu a quem que ele vai dar aumento. A gente subentende no contexto que ele dará aumento aos servidores. Né? Pois é, ali naquela construção da reportagem, o governo dará aumento. Ponto. Aí os caras já sabem que você tem curiosidade de saber para quem que vai ser o aumento.
Aí lá na linha fina, né, na lead da reportagem do título ali, aquela linha fina, o governo considerava um aumento de 2%, de 10%, as pensões aos militares, ou então aos servidores, policiais federais, então, dará aumento a alguém. E aí o complemento fica implícito no texto, mas lá embaixo ele aparece. Nesse contexto o verbo é bitransitivo, fera. Porque você tem que olhar o contexto. Lá em cima só apareceu o objeto direto, mas o objeto indireto está no contexto. O CESP é chefe de fazer isso, na regência dos verbos. VTDI. Só que lá na reportagem, considerando-se apenas o título, ele é VTD. Ele manifestou só o lado VTD dele. Mas você sabe que pelo contexto o objeto indireto está implícito. Fala aí, meu campeão. O AV, meu campeão, o AV, ele é impessoal, que significa que o verbo haver, quando ele aparece aqui no sentido de existir, a casa de sujeito fica o quê? Vazia. Não tem sujeito. Agora, se você colocar o verbo existir bem aqui, o verbo existir sempre vai ter sujeito. Ele é um verbo pessoal, ele tem sujeito. O sujeito pode vir antes dele, problemas existem, ou você pode jogar o sujeito para lá. O que muita gente pensa que é complemento, mas não é. Problemas existem. Joga o sujeito para cá. Existem o quê? Problemas. Não, o haver é verbo com sujeito. Tem sujeito, não tem sujeito. O sujeito fica sendo inexistente. Qual é o verbo que eu coloco no lugar do verbo haver, que continua sendo oração sem sujeito, com sujeito inexistente? Um outro verbo. Vamos lá pegar isso aí, já que você está perguntando. Vamos lá, rapidinho, pessoal. Página 5. Página 5, página 4.